Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Silva, sou engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Viçosa, campus Paranaíba. Atualmente entrei também no programa de pós-graduação em produção vegetal e eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o trabalho, que a gente realizou aí nos últimos anos sobre doses, diagnóstico e suscetibilidade de populações de bicho mineiro cafeiro, a molécula isocicloserano. Esse trabalho foi orientado aí pelo professor Flávio Lemos Fernandes e aí teve o apoio do CNPq, do grupo GPMIC e também na Universidade Federal de Viçosa, campus Paranaíba. Falando aí um pouquinho sobre o bicho mineiro, o Eucopterocóptero, ele é, uma das principais pragas do cafeeiro e a gente pode dizer isso por causa da perca de produtividade que é muito alta, dependendo da infestação, podendo chegar a cerca de 50% de perda de produtividade. O bicho mineiro ele é uma lepidóptera, onde o inseto adulto, a fêmea, vai estar depositando seus ovos na face axial da folha. Esses ovos vão eclodir, então vai sair as chamadas larvas, lagartas. Essas lagartas vão iniciar o processo de formação de minas, que é devido à sua alimentação, e que vai consistir lá no parênquima palissático, lá no mesofilo foliar. E devido então à alimentação do inseto, a gente tem redução na taxa fotossintética, porque a gente vai estar diminuindo a área fotossintetizante e, consequentemente, desfolha. O método de controle mais utilizado para essa praga no campo é o controle químico. Isso aí está devido à sua eficiência e à rápida observação de controle. E baseado nisso, a gente trouxe então uma molécula que foi lançada há pouco tempo no mercado, que é o isocicloseran, do grupo químico das isoxazolinas. O modo de ação então desse ingrediente ativo é nos moduladores de receptor de GABA. Basicamente, então, essa molécula ela vai estar inibindo o fluxo de íons e vai causar então uma hiperexcitação do sistema nervoso central do inseto. A gente vai verificar isso com paralisia e posteriormente morte ali do inseto praga. Bom, o nosso trabalho então a gente trouxe sobre suscetibilidade e resistência. Existem alguns fatores que vão contribuir para o surgimento de resistência lá no campo. Entre eles está o uso de doses acima do recomendado, isso é muito comum no campo, então utilização de subdoses, falta de rotação de modo de ação. A gente verifica que muitas das vezes é feita uma rotação de grupos químicos, uma rotação de produtos, mas não tem uma rotação de modo de ação, que deveria ser feito. E juntando, então, a falta da rotação do modo de ação com o uso de doses acima do recomendado, a gente tem uma pressão de seleção lá na população de inseto pragas. Então, a gente vai ter o surgimento da resistência. Coloquei aqui uma foto para a gente de uma lavoura. A gente pode verificar a alta incidência de bicho mineiro aqui pelas folhas. E provavelmente é uma área que essa alta incidência ela tá relacionada com uma resistência. Ou seja, você faz a aplicação do inseticida e a gente não verifica a eficiência desse inseticida. Ele tem uma eficiência muito baixa devido à resistência. Bom, existem algumas estratégias de manejo que a gente pode fazer para diminuir essa resistência ou pelo menos tentar retardá-la. Uma delas é o monitoramento da população, que é justamente o que o nosso trabalho faz, quando a gente pega populações e verifica suscetibilidade. Rotação de modo de ação, como já havia dito, e a utilização do manejo integrado de pragas. Tanto a rotação de modo de ação como o uso do manejo integrado de pragas, ele é mais efetivo quando a gente tem o monitoramento da população, porque a gente vai saber quais moléculas, quais modos de ação estão se tornando problema na área. Bom, para realizar o trabalho, a gente pegou aí 9 populações de diversos locais. Aqui a gente pegou em Rio Paranaíba 3 populações. Uma delas é a nossa população suscetível, que é a população aqui no campus da universidade. Por ser uma população onde não tem a utilização frequente de produtos químicos, então ela é uma população que teoricamente é uma população mais suscetível do que as demais. Isso vai ser importante para a gente poder fazer o cálculo mais para frente de suscetibilidade. Bom, após coletar essas populações, a gente traz elas para o laboratório, então a gente vai lá no campo, coleta as folhas minadas, traz para o laboratório, coloca nessa gaiola antiafídico com papel úmido embaixo, que vai poder manter nessas folhas com uma certa umidade, para não haver o ressecamento da mina e posteriormente morte da lagarta. Essas lagartas elas vão sair, vai formar a crisálide, vai sair o inseto adulto, que será de nosso interesse para poder fazer a aplicação dos tratamentos depois. Bom, os nossos tratamentos, então, a gente pegou aí doses crescentes do isocicloseran, que variaram de 0,5 mg por litro do ingrediente ativo até 150 mg por litro.
do ingrediente ativo. E o nosso tratamento controle, então, foi a aplicação de apenas água. Então, a gente pegou plantas de café com o mesmo desenvolvimento imunológico e fez a aplicação com auxílio de um aerógrafo para ver uma boa distribuição então, do produto nessas folhas. Após a aplicação, essas plantas elas foram submetidas à população dos insetos adultos de cada população, então a gente separou aí, e também em diferentes doses. A partir daí a gente começa a avaliar o experimento, então a gente verificou então a composição dos insetos adultos e foi acompanhando a evolução desses ovos, então formação de minas, quando as minas já estão grandes, e a gente também verificou a mortalidade, tanto da largata quanto do ovo. Nesse caso aqui, em primeira foto, a gente pode aplicar ovos que foram controlados pelo inseticida. Eles possuem essa coloração mais esbranquiçada, mais leitosa, enquanto não trouxe aqui, mas os ovos, quando eles estão ativos, sua forma ativa, eles são mais translúcidos. Bom, após anotados então esses dados de mortalidade, esses resultados foram submetidos a uma análise Probit, e a partir daí a gente determinou as concentrações letais, no caso CL50, CL80 e CL90. E a gente determinou então uma razão de resistência com um intervalo de confiança, para a gente saber se uma população é mais suscetível ou menos suscetível que outra. Basicamente esse cálculo foi feito com a CL50 da população de campo e a CL50 da população suscetível, que é aquela aqui da nossa universidade. Aqui foi então a nossa razão de suscetibilidade obtida. Então a gente pode observar que todas as populações elas estão nessa faixa do intervalo de confiança, ou seja, elas todas foram suscetíveis para efeito larvicida. Essa população Rio Paranaíba 3 aqui embaixo é a nossa população suscetível, mais suscetível, a gente verificou também isso na análise de dados. E a gente fez a suscetibilidade agrupada. Então a gente fez a comparação entre as concentrações letais, no caso CL50 para a mortalidade de 50%, CL80 para a mortalidade de 80%, CL90 para a mortalidade de 90% da praga, e a comparação com a dose de campo. O que a gente verificou? Que aquela dose de bula, a dose de campo, ela é muito superior a, por exemplo, a concentração letal para matar 90% da praga. Isso vai mostrar para a gente que o controle dessa praga utilizando esse método, no caso esse ingrediente ativo, ele é bastante efetivo. E isso era de se esperar por se tratar de um produto relativamente novo no mercado e seu modo de ação também é relativamente novo. Então, essas pragas ainda não tinham sido submetidas a esse modo de ação. A gente fez também a mesma razão de suscetibilidade agora, só que para atividade herbicida do produto. E o que a gente verificou? Que a população de araxá ela foi menos suscetível às outras populações. E para suscetibilidade herbicida, vários fatores podem influenciar, como região, condições climáticas, enfim. Bom, concluindo o nosso trabalho, a gente fez as doses de diagnóstico do isociclozeram para a detecção de resistência no efeito larvicida, e essas doses foram 1,23 mg por litro do ingrediente ativo para CL50, 12,06 mg por litro para CL80 e 39,76 para CL90. E também determinamos as doses diagnósticas para a detecção de resistência no efeito herbicida, e foram 11,45 mg por litro para CL50, 42,76 mg por litro para CL80 e 85,15 mg por litro do ingrediente ativo para CL90. A gente verificou então que todas as populações foram suscetíveis à molécula, como para efeito larvicida, isso era de se esperar, né, como havia dito, por ser uma molécula relativamente nova aí no mercado. Bom, trabalhos como esse, né, são de extrema importância na tomada de decisão lá no campo, porque a partir desses dados a gente pode acompanhar como a nossa população está se comportando e ter um controle mais assertivo, um controle melhor lá no campo. Muito obrigado então a todos, até a próxima.